Não, alô, alô. Oi, Vamos lá. Então, enquanto a Kátia não pede para entrar, eu vou apresentar a Kátia. A Kátia é fonoaudióloga pela Unifesp, é especialista em audiologia. Ela fez o mestrado em fonoaudiologia, né, pela PUC de São Paulo. Ela é doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp e ela é fundadora e diretora da Audicare e também, além disso, é professora do Instituto de Áudio e Vídeo. Ela chegou aqui, tá nos ouvindo, né, Cá? Mas eu não recebi ainda o seu pedido. Eu tô clicando aqui 2 vezes em você para ver se aparece o convitezinho para você entrar. Ok? Convite, eu tô aguardando agora você aceitar, você pedir para entrar para eu te aceitar. Aê, deu certo! Que Alguém deu uma bom! dica aí para entrar e sair. Eu tava ali. Que bom. Maravilha! Essa dicasinha é infalível. Já aconteceu uma vez, a primeira vez eu fiquei perdida, mas agora deu certo. E assim, ó, Cá, quando é assim, no início dessa emoção, é melhor ainda, porque aí Mas com a gente esse é sempre bate-papo emoção. fica cheio de emoção. Mas então, eu já te apresentei, né? Já falei todas as suas credenciais, já falei da sua formação, da sua trajetória para chegar onde você está. A gente já vem comentando nessas lives o quanto a pessoa precisa estudar para chegar ao Sim. ponto de desenvolver um recurso tecnológico tão bacana quanto é o treinamento auditivo musical. Mas antes da gente começar a falar, né? Eu vou projetar algumas fotos. Esse é o modelo da nossa live, ela é mais curtinha. A gente projeta algumas fotos para você ir falando e apresentando para as pessoas o nosso recurso tecnológico de hoje, que é o treinamento auditivo musical. Mas uma coisa que eu não falei, gente, é que a Kátia, além de todas essas credenciais, é uma amiga que foi um presente assim na minha vida, né? Quem tem o privilégio de ter a Kátia como amiga, não quer nunca mais largar ela, porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa do bem, com energia incrível. Enfim, eu só tenho que agradecer por ter você ao meu lado nessa minha trajetória. Então, você com certeza é uma amiga querida que faz parte da minha família da fonoaudiologia. Então, eu tenho um super Ah, prazer de estar com você. Então, eu queria. querida! Delícia! Ô, Sil, mas você tem uma credencial que você não falou. Primeiro, Ah, é? você completou agora que eu sou tua amiga e eu falo reciprocidadamente que você é muito minha amiga e que eu adoro. E tem uma coisa que as pessoas não sabem. Ah. E a Silvana, além de ser uma excelente profissional, gente, ela também é jogadora de beach tênis, né, Pois Sil? é, menina. Então a gente tem essa paixão em comum, Essa né? coisa em comum, né? Temos que jogar juntos. Pois Vamos é. fazer o projeto Beach Tênis agora, né? Beach Isso tênis e aí. corrida, né? Que são as minhas outras paixões. A Eu corrida. tento, eu não sou excelente jogadora, eu sou persistente, é diferente. No beach tênis eu persisto, não desisto. Estou sempre lá. Mas vamos lá agora no treinamento auditivo musical. Kátia, fala um pouquinho para gente como que essa ideia brotou, enfim, qual foi, o que te incentivou, qual foi a motivação para você desenvolver o treinamento auditivo musical? Então, Sil, acho que talvez você lembre daquela época, né? Que eu iniciei o doutorado. Então, eu defendi a tese em 2009, mas quando eu entrei na Unifesp, a minha ideia para fazer a tese de doutorado, ela não tinha uma relação direta com treinamento auditivo musical, né? Com treinamento auditivo, nem processamento. A relação era com próteses auditivas, que sempre foi minha área de atuação, que eu sou super apaixonada. E eu ia fazer com microfone direcional, direcionalidade, relação sinal-ruído, percepção de fala no ruído. No entanto, como muitas pessoas sabem, eu trabalho muito com músico também, com a parte musical. E num dos atendimentos de músico, que eu tinha um consultório na Bahia, atendendo um músico com muito axé, muito ritmo na cabeça, numa audiometria, num exame, né, de audiometria, eu percebi que ele tinha grave preservado, o agudo caído, e que
teste do IPRF, ele era 100%. Ele não trocava um S por um T, nada. Falava 6. Ele não entendia 3. E com aquela audiometria, Sil, no mínimo ele tinha que trocar, né, esse S por T. E aí eu comecei a pensar, bom, se uma pessoa que tem tanto ritmo, que tem tanta música envolvida, uma pessoa já acima dos 40 anos, performa desse jeito, né? Então, o cérebro de músico é diferente de cérebro de não músico. E aí eu comecei a pesquisar, procurar, e na época eu cheguei para a Cecília Martinelli, que foi minha orientadora, a Lili, a minha co-orientadora, e falei, eu quero pesquisar o treinamento auditivo musical, quero usar a música para atingir percepção de fala. Será que eu consigo resultados bons? E aí, vamos fazer. E aí eu comecei a pesquisar, daí o Mauro Muscati, que é um super pesquisador lá da Unifesp, maestro, músico, neurocientista, eu fui com a ideia para ele e perguntei, será que eu estou misturando muito as coisas, né? Querendo mexer com música e querendo atingir percepção de fala? E aí ele me deu de presente assim vários artigos em embasamento científico assim abundante. E em um dos artigos que eu sempre friso esse artigo porque é muito interessante, foi aonde eu aprendi que a melodia, o timbre e a harmonia estão no hemisfério direito e o ritmo está no hemisfério esquerdo, na área de Broca, na área da fala. Aí eu falei, é o pulo do gato. Se eu tenho o ritmo no hemisfério esquerdo, na área de Broca, na área da fala, se eu treinar muito bem treinado o ritmo, música, eu vou atingir percepção de fala. Então eu tinha embasamento científico suficiente para desenvolver um treinamento auditivo e o meu desafio era fazer um treinamento auditivo somente com música. Até nas questões de relação sinal-ruído, o que seria figura era um instrumento e o que seria música de fundo, né, o que seria o ruído de fundo, era uma música de fundo. Então, é um treinamento 100% não verbal, certo? 100% não verbal, somente com música, o que facilita muito poder ser aplicado em qualquer língua. Inclusive, o treinamento auditivo musical, ele tem uma bandeirinha quando entra no site, que você pode ser em português ou em inglês. Perfeito. E eu já estou fazendo o próximo projeto ir para o espanhol, porque é só de orientação. A língua é só para orientação, porque Entendi. o estímulo mesmo, ele é totalmente com música, né? Então, é um treinamento auditivo que ele foi desenvolvido para tese de doutorado. Eu consegui dados estatisticamente significantes numa população de idosos. Eu escolhi idosos na época, porque se desse certo em idoso, daria certo em qualquer cérebro, né? Então, ele foi desenvolvido para idosos, usuários de próteses auditivas, e depois é que eu extrapolei para uma população maior. Maravilha. Agora eu troquei lá o nosso figurinha para você falar um pouquinho da segunda versão, né? Eu sou usuária do treinamento auditivo musical desde a primeira versão, e aí depois teve em CD, e agora a gente tem a plataforma toda online, e eu tenho duas versões, uma versão que eu acho que é original para idoso e a versão que é mais rápida, que você pensou no outro público. Fala um pouquinho desse novo recurso, de ter a possibilidade de fazer mais rápida. Se você fez isso pensando em crianças, em deixar ele para crianças, adolescentes, adultos, conta um pouquinho para a gente. Então, Sil, assim, a primeira versão foi em DVD e a gente já está na 4ª edição. A segunda edição foi em 2016, então a primeira versão em 2009 em DVDs com a tese de doutorado. A segunda versão online em 2016 e a gente já está na 4ª versão. Quando eu fui para a plataforma, para a questão online, para o website, foi justamente pensando em modificações com o público, com tempo de resposta. E aí, uma das coisas que eu queria muito era poder fazer uma versão rápida e uma versão mais completa, no sentido, inclusive, do tempo de resposta. Então, por exemplo, num dos exercícios, porque são 8 exercícios, né? Segura fundo para sons instrumentais, segura fundo para sons sequenciais, padrão de duração, padrão de frequência, ritmo, fechamento auditivo, escuta direcionada e memória. Eu tela que tem todas as possibilidades de trabalho. Então, e esses 8 exercícios, aí eu tenho uma versão rápida e uma versão mais completa, mas o completa não é que
a rápida não é completa. Não é isso, é no tempo de resposta. Então, por exemplo, na versão completa, para dar resposta, ele pede para você apontar com a mão direita, com a mão esquerda, com as duas. E na versão de website, você pode clicar com o mouse na direita, com o mouse na esquerda, ou com as duas, justamente para as questões de transferência interhemisférica, né? E ele tem um tempo a ser escolhido, por exemplo, no idoso, às vezes 3, 4 segundos para a pessoa dar a resposta, é muito rápido. 8 segundos, tem idoso que precisa de 10, 12 segundos para a pessoa processar, ver qual é a resposta e dar a resposta. Então, você pode brincar com o tempo de resposta. Para uma criança mais rapidinha, obviamente, você vai para a versão rápida, que não precisa ficar brincando com os dois lados aí, eventualmente não nesse exercício especificamente, e aí você não precisa mexer no tempo. Então, criar uma versão rápida e completa seria mais pela questão de tempo mesmo, e as pessoas poderem manipular o tempo conforme o paciente. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu reparei, Kai, é que nessa versão, na última versão, a gente tem a possibilidade de trabalhar o ritmo, né? Muito bacana. Fala um pouquinho para nós desse seu trabalho com ritmo. E, por exemplo, no usuário de prótese, como que o trabalho com o ritmo pode ajudar? Fala um pouquinho dessa parte. Assim, essa é a minha última versão, que eu acabei de lançar em junho agora, o ritmo, porque, assim, baseado naquela pesquisa que ritmo, hemisfério esquerdo e tudo mais, o ritmo é incrível e está tendo muita pesquisa. A Nina Kraus acabou de publicar artigos super recentes da influência do ritmo em aspectos de comunicação, de linguagem, que a criançada tem uma melhor leitura, tem dados estatísticos disso, com criança que tem bom ritmo, tem melhor habilidade de leitura. E assim, o ritmo, ele não é bom somente para dançar. As pessoas pensam em ritmo, né? Elas pensam em dança, em música, mas ele está muito relacionado com as habilidades de comunicação e linguagem. Então, o ritmo na música, ele te dá percepção de tempo, mas o ritmo para a fala, ele que vai te fazer a seleção e você poder extrapolar os fonemas, sílabas, palavras, frases. Então, o ritmo é fundamental. E o ritmo, pensando nisso, por isso que eu fiz um exercício só para ritmo, tinha uma versão anterior, mas essa versão atual, eu tive o privilégio de ter todos os ritmos serem gravados por um baterista que eu amo de paixão, que é um meu amigo, paciente e cliente, assim, que eu cuido há muitos anos, que é o Giba Faverita, um super baterista. E ele fez toda a gravação do ritmo, e dessa vez com um batimento inicial para chamar atenção para quando viria a sequência do ritmo, né? Então, o ritmo está sendo trabalhado hoje em dia nesse exercício, nessa versão nova, como se ensina estudantes de música a começarem a tocar uma bateria, por exemplo, né? Maravilha! Então, tem todo o embasamento também do lado do músico para poder fazer o ritmo. Além de ser atrativo, né? Visualmente, auditivamente, isso é um estímulo, com certeza. Sim, né? E as pessoas podem reproduzir o ritmo, Sil, com batida de mão, com baqueta na mesa, ou com tamborzinho. Tem uma parte de reprodução, né? De identificação, de reprodução. Então, pode ser feito assim. E o ritmo, acho que não só o ritmo, mas como todo o treinamento auditivo musical, como todo o TAM, ele, para usuários de próteses auditivas, é muito enriquecedor, porque ele mexe diretamente com um lado não verbal, que muitas vezes o usuário de prótese auditiva prefere, até para usuários de implante coclear, e ele consegue melhorar a percepção de fala no ruído, percepção de fala também no silêncio, mas no ruído, a velocidade, os padrões temporais. Os padrões temporais é um aspecto não verbal que você trabalhando, você atinge também uma percepção de fala, ajuda muito na percepção de fala, né? Então, acho que o treinamento auditivo musical inteiro, quando eu concebi ele foi pensado justamente, acho que a prioridade maior era os aspectos de percepção de fala, e aí abrindo para todo o processamento auditivo, com certeza, né?
Perfeito, muito bom. Já está tendo algumas perguntinhas aqui, algumas pessoas querendo saber como faz para adquirir, mas depois a gente fala, ok, gente? Vamos colocar mais algumas questões para a Kátia falar, como, por exemplo, a possibilidade de você escolher o grau de dificuldade, né? E que isso é muito bacana para o fonoaudiólogo que está fazendo o treinamento. Poder Sim. saber que o grau de dificuldade está adequado à possibilidade, ou seja, está sempre trabalhando entre aqueles 30% e 70% de acerto. Fala um pouquinho para a gente dessa escolha do nível de dificuldade, por favor, Ká. Sil, assim, é uma das minhas pupilas que eu adoro esses níveis de dificuldades, porque eles são todos baseados nas diferenças de relação sinal-ruído. Então, isso facilita muito você poder atender uma população grande, uma população com mais dificuldade e menos dificuldade. Então, tem muito idoso que ainda fica no muito fácil e no fácil, e que o moderado é o grande desafio dele. Então, esses níveis de dificuldades estão totalmente relacionados com a relação sinal-ruído. Então, por exemplo, o nível muito fácil, a relação sinal-ruído é de mais 9 dB. O nível fácil é de mais 4,5. O moderado já vai para 0 dB. Aí você já vai para o difícil, que é menos 4,5, o muito Relação difícil, inversa. menos 9 dB. E o desafio é uma relação sinal-ruído de menos 13,5. Então, novamente, falando que eu conversei com vocês um pouquinho no início. Relação sinal-ruído, quando a gente fala em relação à fala e ruído, então a fala ela está acima do ruído, por exemplo, mais 9 dB. Então, é uma relação muito fácil. Agora, no TAN, treinamento auditivo musical, quando eu tenho essa relação sinal-ruído, significa que o instrumento que eu tenho que ouvir no meio de uma música de fundo, por exemplo, uma flauta, um violão, um piano, ele está mais 9 dB em relação à música de fundo. Quando eu tenho uma relação sinal-ruído moderada, eu tenho o instrumento, que é a figura, e o fundo, que é a música de fundo, na mesma relação sinal-ruído 0 dB. Né? Então, assim, tem muita gente que não consegue chegar no difícil, mas tudo bem, é a pessoa com ela mesma evoluindo a partir do seu próprio basal, né? Perfeito. Temos aqui um comentário do David falando que o ruído muito alto, mais alto que o sinal, fica difícil. E esse é o objetivo também, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Desafiar o sistema nervoso auditivo central. Sim, sim. Né? Existem pesquisas mostrando que a relação sinal-ruído de menos 10 dB, ouvintes normais, fica difícil, mas consegue ter essa compreensão de fala, né? Então, assim, com o usuário de próteses auditivas, muitas vezes, só na adaptação da prótese auditiva, você parte do início que ele está numa relação sinal-ruído positiva. Ele só consegue funcionar quando a fala está acima do ruído. Aí você põe a prótese auditiva e ele continua funcionando com a fala acima do ruído. Ele não consegue ir para um ambiente onde a fala está abaixo do ruído. Aí está o nosso desafio, que a prótese auditiva, em termos de audibilidade, ela melhorou, mas não conseguiu ainda, por exemplo, nesse caso que eu estou contando, não conseguiu ir para uma relação sinal-ruído negativa. Aí você aplica o treinamento auditivo, nesse caso, o treinamento auditivo musical, até você conseguir fazer ela ficar negativa, ou seja, você ir para um nível difícil, muito difícil. Se a pessoa só funciona no mais 9, por exemplo, que é o muito fácil, se ela atingir o moderado, já ganhamos, tá bom, tá ótimo, né? Maravilha. E aí a gente... Não é que todo mundo precisa ter uma performance de menos 10 dB. A pessoa de acordo com o que é inerente à perda auditiva dela, né? Ok, vamos colocar a última foto. Assim, às vezes a gente tem a opção de escolher um instrumento. Então, por exemplo, como o exemplo da foto, a gente tem a flauta e tem o piano. E aí, assim, fala um pouquinho para nós, por que essa opção? Isso é uma estratégia? É de acordo com a dificuldade do cliente que está ali na sua frente? Descreve um pouquinho isso para nós. Então, isso também é uma edição nova, que também foi um avanço no decorrer aí da evolução do treinamento auditivo, porque, assim, muitas vezes o piano, só o piano, era muito difícil as pessoas identificarem os padrões temporais de grave agudo e de curto e longo, né? Então, o piano,
a gente sempre, a primeira versão tinha uma sequência de 4 nos padrões temporais no piano, né? O piano é mais Sobretudo, difícil do que a flauta, no sim, caso. o piano sendo mais difícil. E aí a gente começou a perceber que isso era muito difícil, então vamos colocar um instrumento, a flauta, que vai ser mais fácil para um idoso, por exemplo, que não consegue identificar o padrão temporal no piano. Aí vai para a flauta. No entanto, além disso, Sil, tanto a flauta quanto o piano, você pode também escolher 2 sequências, 3 ou 4. Né? Se começa a ficar muito difícil a flauta em 4, você põe a flauta em 2. E aí você vai evoluindo na sequência 2, 3 ou 4, tanto para a flauta ou piano. Então, para as pessoas mais rapidinhas, o piano. Para as pessoas que não conseguem fazer o exercício no piano, vai para a flauta. Excelente ter essa opção, muito bom. Então, a gente agora tem mais 7 minutinhos para aquele bate-papozinho final, que é sempre maravilhoso. Então, Kátia, eu sei que assim, o seu trabalho também é muito relacionado a usuários de prótese. E eu acho muito fantástico isso. Eu adoro quando eu escuto as suas aulas, que você fala da avaliação da prótese e de como fazer um treinamento auditivo adequado para aquele cliente ter, enfim, uma adaptação melhor através do treinamento auditivo. Conta para gente, assim, se todo cliente usuário de prótese, você acha que você já indica o treinamento, ou se você faz algum teste de processamento auditivo central, para saber qual que vai se beneficiar mais com aquele treinamento, ou saber se aquele não tem necessidade. Tá. E também, eu queria que você, na sua resposta, falasse um pouquinho, assim, se esse treinamento você faz sempre em campo, ou se você usa os fones para game. Conta um pouquinho desse treinamento com o usuário de prótese. Tá. Então, Sil, ótima pergunta, porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma avaliação de prótese auditiva e está no processo de selecionar e adaptar a prótese auditiva, é muito importante todo mundo saber que a gente ali, naquele momento, não pode estar olhando somente para o sistema periférico. Sem dúvida. Porque se a gente olhar só para o sistema periférico, a gente vai ter uma expectativa tão alta que a gente vai se decepcionar, porque o resultado, às vezes, o paciente não fica bem, não consegue, mas não é a prótese auditiva, não é a audibilidade da prótese auditiva, os recursos, os algoritmos. Então, muitas vezes, o problema realmente está na questão mais central e por isso a gente tem que ir para os testes de processamento auditivo. É muito importante o profissional que estiver na adaptação da prótese auditiva conhecer pelo menos um teste de integração binaural. É importantíssimo. Você está fazendo Você sugeriria, então, por exemplo, o teste de código de dígitos? Sim, o de código de dígitos pode ser. Aí, acho que vai de caso para caso, mas o de código de dígitos é uma boa escolha para você, pelo menos, saber como que está funcionando essa orelha esquerda, orelha esquerda. Não, eu concordo. Eu acho que o treinamento no usuário de prótese faz toda a diferença na qualidade da adaptação. Muito, Sil. Inclusive, quando você sabe disso, você já sabe, inclusive, como fazer as orientações para o seu paciente, né? E aí, muitos casos, e a gente também tem que deixar isso claro, né? Muitos casos, somente com a adaptação da prótese auditiva e que não tem alteração de processamento auditivo, a própria prótese auditiva, ela estimula a via auditiva e a pessoa fica bem. Não necessariamente todo mundo, dependendo do tempo de privação sensorial, a gente tem que levar isso em conta, obviamente, dependendo do tempo de privação sensorial, se for um tempo curto, a gente sabe, hoje em dia, tem até os estudos da Anu Sharma, a gente teve as aulas do EIA, etc e tal, que a gente sabe que o mapeamento cortical é modificado, sim, mas não necessariamente em um tempo curto você pode ter uma alteração nos testes do processamento auditivo. Às vezes, só de colocar a prótese auditiva, você já consegue melhorar essas habilidades. Então, assim, o treinamento auditivo para todo mundo, eu acho que é importante saber o que está sendo treinado. Para isso, você precisa avaliar. Então, é importante para o audiólogo, o audiologista que não souber fazer a avaliação do processamento, não tiver condições de fazer no seu consultório, ou até mesmo dentro de empresas de aparelho, que vai acabar não fazendo,
que indique para um profissional que faça o processamento auditivo central. Para você também saber com a prótese auditiva, como que esse cérebro está funcionando agora, recebendo um som amplificado e trabalhado, né? E Ou aí, seja, sim, não é necessário esperar uma adaptação ruim, né? Talvez muitas vezes em função da dificuldade do processamento auditivo central. Então, talvez essa pesquisa antes vá facilitar essa adaptação através em dos casos assim, exercícios. Sil, tem casos que a gente espera o período de aclimatização, tem casos que a gente espera a própria adaptação da prótese auditiva dar o resultado e a gente vê o que sobrou, que precisa ser treinado e trabalhado. Mas em muitos casos, de início, por exemplo, um idoso que você já sabe que tem um problema de interferência, que você já sabe que não consegue padrão de duração, de frequência, você já sabe que ele vai precisar de um treinamento auditivo. Então, esse idoso, muitas vezes, você já coloca ele no treinamento auditivo assim que termina o processo da adaptação da prótese auditiva. Aí faz a avaliação do processamento. A gente nunca faz o treinamento auditivo, Sil, sem ter uma avaliação do processamento completo, ou pelo menos pelos testes todos que forem possíveis para aquele caso. Porque assim você consegue ter um pré e um pós. Até os exames eletrofisiológicos, Sil, tem tido um monte de pesquisa mostrando com o TAM, inclusive, com o treinamento auditivo musical, em pós-doc, doutorado, mestrado, várias pesquisas pelo caminho aí, mostrando que dá resultados efetivos, né? Com certeza, eu tenho acompanhado e eu acredito sim nesse caminho. Para a gente encerrar, tem algumas perguntinhas, eu vou tentar sintetizar. As pessoas estão querendo que você fale como que faz para adquirir. Tem algumas pessoas perguntando se é possível fazer esses exercícios em casa. E aí eu pego o gancho para encerrar com uma pergunta que eu estou encerrando todas as lives. Se nesse nosso momento delicado de pandemia, o treinamento auditivo musical pode ser feito em teleatendimento e aí como que faz para fazer o teleatendimento, se pode fazer com compartilhamento de tela e se no caso de compartilhamento de tela, o som tem uma qualidade boa também. Sim. Sil, assim, a gente tem feito muito atendimento à distância, com compartilhamento de tela. É importante saber qual a plataforma que está sendo utilizada. É importante que sejam plataformas seguras, porque você está com um paciente, né? E que você habilite o compartilhamento de tela e o áudio do próprio computador, assim a pessoa também tem acesso a receber o áudio. Então, é possível, tem sido feito e tem sido, assim, maravilhoso, porque as pessoas fazem em casa. A gente sempre indicou fazer uma vez por semana no consultório e todo dia em casa, pelo menos uma meia hora por dia em casa, durante pelo menos 8 semanas. Dependendo do caso, vai de 8 a 12 semanas, né? Mas fazer em casa é importante, sim, precisa ser feito. Os idosos precisam, principalmente, você precisa... É que nem para academia, né? Você não pode parar. De vez em quando você tem que voltar e fazer o exercício. Não pode abandonar de vez, né? Eu falo isso. Você me fez uma pergunta para os pacientes. É que nem academia. Tem que ter persistência. Ô, Sil, você me fez uma pergunta ali atrás que eu acho que eu não respondi quando você me... Onde que pode adquirir também? Bom, pelo site, pelo treinamentoauditivomusical.com.br, daí acessa... tem login e seleciona qual é o plano que é possível fazer. Gente, quando está acabando, né? O que a gente fala? Tenho certeza que quem está ouvindo aqui está dizendo, poxa, já vai acabar esse papo tão bom com a Kátia, queridíssima. Mas então, Kátia, eu agora só gostaria muito de agradecer por você ter se debruçado e oferecido para nós, né, para a comunidade, não só para nós da fonoaudiologia, mas para as pessoas que querem se aprofundar em música, para os amantes da música, esse recurso tecnológico tão maravilhoso, tão bacana que a gente tem. Então, eu quero te agradecer por você ter estudado para fazer um trabalho maravilhoso e estar aí disponível para quem queira. E também para agradecer a sua fantástica apresentação. Foi ótimo o nosso bate-papo. Realmente, assim, não sei se foi o café com a Kátia, a sobremesa, o almoço com a Kátia, mas eu tenho certeza que aí as pessoas que estão aqui presentes com a gente estão felizes de ter te ouvido, tá? Eu, com certeza, estou. Eu sempre aprendo muito
quando eu escuto as suas aulas, eu sempre aprendo dicas de como trabalhar o deficiente auditivo, de como trabalhar, enfim, as questões de fechamento, de figura fundo, de ritmo, sempre eu carrego alguma coisinha para a minha vida prática. E eu acho que é isso, né? Assim, a gente nunca está pronto, a gente sempre vai aprendendo um pouquinho com a especialidade do outro, e eu quero te agradecer por ter contribuído aqui comigo e com as pessoas que estão aqui com a gente por esse momento de aprendizado, ok? A gente está se despedindo, muito obrigado. Cá também, se quiser dar um Querida, final. ô, Sil, assim, é um privilégio ter o seu convite. Primeiro, quando você me convidou, eu falei, ai, que querida, que delícia, que projeto lindo, que projeto lindo. Um privilégio conversar com você, um privilégio poder falar do treinamento auditivo musical, que é realmente um filho, né? Um trabalho que eu venho estudando há muitos, muitos anos. Então, é um presente, assim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria dizer para as pessoas que vai ter um curso de treinamento auditivo musical agora em setembro. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais, que a gente sempre faz para realmente ensinar como mexer na ferramenta. A gente divulga no Instagram, manda tudo direitinho que a gente divulga no Instagram. Então, eu vou mandar. E só como um recadinho final, Sil, assim, eu trabalho muito com prótese auditiva, mas hoje o treinamento auditivo musical, realmente, ele está sendo utilizado para implante coclear, para distúrbio de aprendizagem, de linguagem, atores, cantores, pessoas transtornos do processamento, né? As crianças adoram, recurso. Pessoas que não conseguem, Sil, às vezes aprender uma segunda língua, né? Aprender um instrumento, aprender uma segunda língua, treina para conseguir fazer as aulas. Então, assim, hoje a gente está com um leque bem, bem grande. Obrigada, amiga. Muito obrigado. Ó, beijo, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Quem não conseguiu ver todo, vai. Estou encerrando. Beijo. Beijo, querida. Marcar um beat tênis, Sil. Agora a gente tem que marcar o beat. Vamos marcar.